Olá, moçada. Eu sou a professora Kátia, professora de língua portuguesa. O assunto retratado hoje é sintagma nominal. Do que se trata sintagma nominal? Bem simples. Sintagma é a nova nomenclatura, um pouquinho mais sofisticada, mas ela significa grupo. Então, aqui nós estamos nos referindo aos grupos nominais dentro das classes de palavras da língua portuguesa. Lembrando que, nesse grupo, nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral e o pronome. E dentre todas essas classes de palavra, o substantivo é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque as demais classes trabalham para ele, ou para determiná-lo, ou então para modificá-lo. E aí nós vamos entrar nas especificidades de cada uma dessas classes. A primeira que nós vamos trabalhar hoje é o artigo. Bem, o artigo é muito simples, mas ele tem toda a sua importância dentro da língua. Primeiro, o que ele tem de simplicidade? São poucas as palavras que são consideradas artigo. Como vocês podem ver aqui no nosso mapa, nós temos os artigos definidos, que são separados entre gênero e número. Então, nós temos o a, os, as, bem simples. Gênero feminino, gênero masculino, número plural, número singular, certo? Por que nós chamamos de artigo definido? Porque eu só uso esse artigo definido quando eu sei a quem que eu estou fazendo referência. Eu sei de quem eu estou falando. Eu conheço esse substantivo. Então, se eu chego e falo para você, simples assim, o aluno fez os exercícios, eu sei de que aluno eu estou falando. Não é um aluno qualquer. Não é um aluno que eu desconheça. Eu posso optar em não falar o nome dele, o substantivo próprio que pertence. Eu sei de quem eu estou falando. Então, eu uso o artigo o, certo? Nós temos também os artigos indefinidos. Uma, uns, umas, que também seguem as mesmas diferenças que o artigo de cima, gênero, número, enfim. O artigo indefinido eu uso, como o seu adjetivo já está querendo dizer indefinido, quando eu não consigo determinar, ou eu opto em não determinar, quem que é esse substantivo de quem eu estou falando, certo? Então, pode ser opcional, você deixá-lo indefinido, ou, pela ocasião, você de fato desconhece. Então, imagine a situação. Algo aconteceu dentro de uma sala de aula, você sabe que foi algum dos alunos que está dentro da sala, mas você não consegue definir com precisão quem que foi o ator da arte, certo? Então, você chega e fala, um aluno pichou um muro, né? Por que eu optei pelo Porque eu não sei quem que foi, então eu não consigo defini-lo com precisão, certo? Sei que foi um dos alunos, mas não sei quem foi especificamente, certo? Beleza, lembrando, voltando, o artigo é um determinante do substantivo. Por quê? Porque ele define esse substantivo ou não, conforme eu expliquei há pouco, tá? O que mais? O que a gente pode dizer a respeito do artigo? O artigo tem uma grande importância porque ele é o único dentro da nossa língua que é capaz de tornar qualquer palavra um substantivo. Saca só, a palavra não, fora de um contexto, ela é um advérbio de negação. Beleza. Se eu colocar o artigo antes dela, acabou, filho. Ela passa a ser um substantivo. Então, eu chego e falo para você, o não fere o indivíduo quando é inesperado. Simplesmente tornei o advérbio um substantivo. Tudo porque o artigo tem esse poder de substantivar as palavras. A mesma coisa pode acontecer com o verbo amar, pensando no verbo no infinitivo, certo? Aquele que a gente está acostumado, porque termina em R. Se eu colocar o artigo antes, tornei esse camarada substantivo. O amar faz bem a qualquer indivíduo. E assim vai, certo? Então, qualquer classe de palavra está sujeita a ser substantivada pelo simples fato de eu colocar um artigo antes dela, certo? Eu falo para vocês que tem várias outras funções, outras curiosidades a respeito do artigo que vale vocês darem uma pesquisadinha, certo? Quando usar, quando não usar. Tem um detalhe bem simples, que tem gente que acha que está errado ou não. O artigo, ele sempre se une a uma preposição, certo? Pode ser uma preposição junto a um pronome. E aí você forma, por exemplo, pensa a preposição de junto ao artigo 1,
você forma uma nova preposição, dum, vim de um lugar desconhecido. Tá errado? Não. É facultativo. Você pode optar em juntar esse artigo, essa preposição, como você pode optar em deixá-los separados. Não tem problema não, tá bom? Beleza, moçada? Então, nós vimos aqui primeiramente o nosso primeiro item do sintagma nominal, o artigo. Quem vem agora para a nossa aulita? O numeral, básico de tudo, separado pelas suas funções, de ordenar, de quantificar, a questão fracionária, multiplicativo, enfim. Essas especificidades não nos são interessantes no dado momento, certo? De acordo com as nossas expectativas. O que eu vou falar a respeito do numeral? Primeiro, ele é outro determinante do substantivo, certo? Ele está ali, ele vai concordar com o substantivo, pensando numa concordância nominal, conteúdo que vocês verão mais para frente. Ele concorda em número e gênero, básico, como o artigo também faz. Por isso que eu falei lá no comecinho, eles trabalham para o substantivo, certo? Ótimo. O numeral, você tem que tomar um certo cuidado. Você só pode usar esse camarada se você tiver certeza, se você tiver precisão desse número. Caso você não o tenha, use um advérbio que mostre proximidade, tá? Então, ó, aqui pensando na concordância nominal com o substantivo, o líder desse sintagma nominal, olha aí, ó, um erro básico dentro de padaria e supermercado. O certo, galera, é quero 200 gramas de carne. Não vai falar 200 gramas. Quando você se refere a grama de quilograma, é masculino, é o quilograma. Então, você não pode colocar o numeral no feminino, quero 200 gramas. Quando você fala isso, está falando do matinho aí que cresce na sua calçada. Então, deixa no masculino. E pode perceber, eu coloco no plural e deixo tudo no plural, tanto o substantivo quanto o numeral. Outro erro clássico dentro aí das andanças do povo. Meio-dia e meia. Porque é meia hora, gente. Não importa que hora seja, essa metade de hora é meia hora, é sempre no feminino, tá? E é um numeral. Então, observe que isso é concordância nominal, tá? Numeral junto ao substantivo, determinando, quantificando, acompanhando esse substantivo. Lindo! Como eu falei para vocês, ele quantifica, ele ordena, ele fraciona. Então, ó, numa frasezinha básica de quantificação. Há, até o dado momento, a confirmação de um óbito no Brasil vitimado pelo coronavírus. Já mudou esse número, viu, moçada? Essa frase eu fiz no começo da tarde, já aumentou. Enfim, pensando em ordem, fui a primeira colocada da competição. Então, você ordena. Depois, quando você fraciona, usa o numeral para fracionar. Metade do país está alarmado com o que está ocorrendo com o coronavírus. Sempre concordando com o substantivo, beleza? Ótimo. Como eu falei para vocês, use com cautela. Só use se você tiver plena certeza desse dado. Olha lá, as bombas atômicas, também conhecidas e consideradas como as bombas da paz por alguns, né? Foram lançadas em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e 9 de agosto do mesmo mês, no mesmo ano, em Nagasaki. Veja, eu tenho precisão dessas datas, desses numerais, certo? Então eu posso usá-los com propriedade, com credibilidade. Juntas, exterminaram, nos primeiros 4 meses, cerca de 246 pessoas. Vocês perceberam como eu falei? 246 pessoas. Pessoas é feminino? Então, o numeral também concorda com esse substantivo. Além disso, tá vendo esse camarada aqui? Cerca. Lembra que eu falei no começo da fala? Se você não sabe a quantidade exata, use um advérbio que traga proximidade, certo? Assim você não mente dentro do seu discurso. Lindo, 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 lindo. Quem que vem agora para fechar? Obviamente, o adjetivo. O segundo mais importante dentro desse grupo de sintagma nominal. Nossa, grupo de sintagma é um pleonasmo, tá, galera? Desconsidera. Dentro desse sintagma nominal. Gente, o adjetivo, diferente do que a tia Cleonice ensinou lá atrás para vocês, ele não qualifica, não.
tá? Ele modifica, porque tem outras palavras na nossa língua que também têm esse poder de qualificar. Então, memoriza aí. Adjetivo, ele tem a função de modificar o substantivo, porque ele trabalha para ele também, tá bom? Você pode usar o adjetivo de forma descritiva, tá? E aí você pode ser objetivo, que é o mesmo que falar que você é imparcial, que você segue a realidade, tá? Então você descreve friamente o objeto, a pessoa, a situação, sem colocar o seu ponto de vista em cima daquilo, tá? Então, olha lá. Indivíduo moreno, aparência atlética, pele bronzeada, olhos verdes, cabelos lisos, ombros largos. Pronto. Observando a concordância nominal, adjetivo, concordando com o substantivo. Básico, gênero e número. Lindo. Eu também posso usar o adjetivo, isso acontece bastante, hoje em dia mais do que nunca, com a questão valorativa. Aí, rapazinho, você está usando na questão subjetiva. É o seu ponto de vista. É a sua ideologia falando mais alto que qualquer coisa. Então, foge um pouco da verdade, certo? Porque são as suas inspirações. Então, olha lá. Ele é honesto, trabalhador, sincero, possui caráter intocável, respeitoso. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu elenquei todos esses adjetivos de acordo com a minha visão a respeito desse camarada aí, certo? Pode ser que ele não seja tudo isso. Então, por isso que eu falo que o adjetivo também pode ser valorativo. E, pensando nisso, esse cara te ajuda na sua dissertação, certo? Por quê? Porque é ele que vai orientar o seu ponto de vista, a sua tese. De acordo com os adjetivos que você escolhe, você posiciona-se contra ou a favor a um determinado assunto, a uma determinada problemática, certo? Perfeito. A locução adjetiva, embora ela tenha esse nome lindo, ela é formada por uma preposição e um substantivo. É engraçado, mas é assim mesmo. Então, você não pode olhar mesmo fazendo a análise morfológica, você não pode olhar o todo de maneira muito fragmentada, porque às vezes você tem a união de duas palavras, de classes de palavras diferentes, que quando elas estão postas juntas, elas acabam adotando uma outra classe de palavra. É o que acontece aqui na locução adjetiva, certo? Então, preposição e substantivo trabalhando com o mesmo fim, eles acabam se tornando locução adjetiva. Olha lá, exemplos bem simples. Lápis de cor. O de cor é a nossa locução, certo? Você pode substituir algumas locuções por adjetivos. Lápis colorido, tá? Era do gelo. Do gelo é a minha locução. Pode ser substituído pelo adjetivo glacial. Período da manhã, período matinal, certo? O que acontece? Tem adjetivos tem locuções adjetivas que não tem o seu correspondente, que você não consegue achar um adjetivo, então você acaba optando pela locução, tá? Também tô dando a dica aí, vale você dar uma pesquisada na internet em várias locuções e seus respectivos adjetivos. Você amplia aí seu lexo para usar à torta e à direito na sua dissertação, tá bom? E aí, para fechar, só que fechar esse momento, porque na próxima aula nós vamos entrar em mais detalhes do adjetivo, tá bom? É para não ficar cansativa para vocês, da minha voz e tudo mais. Próxima aula eu venho com mais detalhes. O adjetivo também passa não passa, né? Mas o adjetivo também vem trabalhando com o substantivo. E aí, nesse trabalho, nessa união, nós chamamos isso dentro da língua de concordância nominal. O adjetivo concorda em número e em gênero com o substantivo. Beleza, moçada? É isso aí. Espero que tenha ajudado e boa noite!